Então, gente, agora eu já não estou vendo mais a tela de vocês, mas vamos lá. Falando um pouquinho do projeto, meu projeto ele durou 1 ano e 10 meses. É bastante tempo para um projeto de IC, mas ele durou tudo isso porque eu passei por algumas bolsas ao longo do meu processo. Então, o meu projeto, de modo geral, é esse que é o título que eu trouxe para vocês, que é a análise de expressão e clonagem de genes envolvidos na modificação de celulose em dois genótipos diferentes de cana. Mas por que eu passei por três processos diferentes de bolsa? E aí eu posso dar um overview um pouquinho para vocês. Quando eu entrei no IC, em maio de 2017, já faz um tempinho, eu me inscrevi para a Bolsa PIBIC, que é uma bolsa do CNPq, com duração de 1 ano. E aí, a gente mandou o projeto, é um projeto bem curtinho do PIBIC, em cerca de 4 páginas, e aí eu recebia um e-mail de que eu havia sido aprovada, que eu ia receber a bolsa, mas aquele ano deu um problema na EL e nenhum aluno recebeu esse projeto, essa bolsa do PIBIC. Todas as bolsas foram canceladas por um motivo específico lá da comissão de pesquisa, e então a gente foi redirecionado para a Bolsa PUB. E aí eu fiquei na Bolsa PUB por aproximadamente uns 6, 7 meses, e enquanto isso eu estava me inscrevendo no projeto da FAPESP. Qual que é a grande diferença entre esses três programas de bolsas que eu citei para vocês? O CNPq e o PUB, eles têm inscrições específicas, então são datas específicas que você vai lá e se inscreve, e você vai ter essa bolsa durante um tempo específico. Enquanto que a FAPESP ela já tem período contínuo, então você pode se inscrever em qualquer momento ao longo do ano, do semestre, enfim. Então, como a Bolsa FAPESP era um pouquinho mais complexa no momento da inscrição, porque o projeto já era algo maior, já tinha que ter umas 15 páginas em média, então eu acabei ficando com a Bolsa PUB enquanto eu desenvolvia o projeto da FAPESP. E aí, quando a FAPESP deu um retorno de que eu havia sido aprovada, aí sim eu troquei de bolsa, saí da PUB para a FAPESP. E uma coisa que é bem interessante, assim, que eu não sabia quando eu estava na PUB, e provavelmente muitas pessoas também não sabem, é que é possível fazer uma transferência de bolsa PUB. Então, eu passei a minha bolsa PUB para uma colega do laboratório. E aí é só a gente entrar em contato com a comissão de pesquisa, fazer uma justificativa e fazer essa transferência de bolsa. E uma coisa bem legal de fazer essa transferência de bolsa é que no final, no momento da entrega do relatório da Bolsa PUB, eu e a minha colega tivemos que fazer esse relatório. Então, eu fiz até a parte que eu tinha desenvolvido o projeto e ela deu a sequência dali, então fomos nós duas avaliadas em concomitante. E, bom, dentro do projeto da FAPESP, então eu dei continuidade, né, no projeto do PUB, e aí, como eu trabalhava com 4 genes específicos, para não ficar muito igual ao projeto da minha colega, eu acabei ficando com 2 genes, 2 famílias gênicas, e a minha colega com outras 2 famílias gênicas, para completar, então, o estudo completo. E, bom, dentro do projeto da FAPESP, ele tem algumas vantagens. Dentre elas, é a vantagem de reserva técnica. Então, ele disponibiliza para a gente o valor de um mês que a gente recebe para a gente poder utilizar dentro de algum assunto do laboratório, alguma viagem, algum congresso, e mais para frente eu vou falar para vocês como que eu usei a minha reserva técnica. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu realizei ao longo do meu projeto, né? Então, quais eram as atividades que eu fazia no dia a dia do laboratório? Então, eu fazia atividades desde trabalhar com fluxo laminar, que é um fluxo que vai proteger a sua amostra, então a gente já acaba aprendendo um pouco de como ter uma maior proteção com a amostra, de como manusear um fluxo, manusear pipetas, e trabalhar com volumes bem pequenininhos, porque eu trabalhava na ordem de 0,1 microlitros, porque eu fazia a reação de PCR em tempo real quantitativo, que é essa reação que eu trago para vocês a imagem aqui embaixo, que é a mesma reação que hoje está sendo realizada para fazer o teste de Covid, foi a reação que eu fiz lá na época. E por que eu usava essa reação? Porque eu queria verificar quantitativamente quanto dos genes que eram estudados dentro da cana-de-açúcar, dos genes que eu queria, quanto eles eram expressivos. Então, ele é mais expressivo na folha do que na raiz. Quanto? Por quê? E eram essas as perguntas que a gente buscava na minha iniciação científica, para depois poder trazer uma cana que fosse melhorada, né? E os genes que eu trabalhava eram genes de crescimento, então não existia só na cana, era gene que existe no morango, que existe na banana, e são genes que também podem ser estudados em outras áreas, tanto que são muitos estudos dele no morango e poucos estudos dele na cana. E aí uma coisa que eu também fazia é a eletroforese, são esses géis que eu trouxe para vocês, gel de agarose, para vocês que são géis de agarose, para determinar se o PCR ocorreu a amplificação na região de interesse. Então, como vocês podem ver, todas essas técnicas que eu vou citando para vocês, a gente vai aprendendo ao longo do curso. Só que quando eu fiz a iniciação científica, eu ainda não tinha tido aula de engenharia genética, que quando eu fiz na minha época, engenharia genética era mais para o fim do curso.
Eu ainda não tinha tido aula de biossegurança para aprender como utilizar o fluxo laminar. Então, eu acabei aprendendo, adquirindo esse conhecimento na prática. E quando você adquire um conhecimento na prática, a gente aprende de uma maneira muito mais aprofundada, né? Chegando na aula, para mim era super tranquilo ter essa aula, porque eu já tinha visto tudo isso no dia a dia. E um outro processo também muito legal que eu fazia era a esterilização. Então, a gente esterilizava todos os materiais na autoclave, passava também pelo processo de estufa. Então, a gente passava a conhecer como funcionavam os equipamentos do laboratório. Uma coisa que eu acho até legal citar para vocês é que no finalzinho do meu projeto, a gente, lá no laboratório, teve a aquisição de um pipetador automático. Então, a gente teve um treinamento de como utilizar um robô, porque ele era um robô, né? Como utilizar esse robô, enfim, passar essa técnica para frente, para quem ficou no meu lugar. E é bem legal, porque além de trabalhar com coisas específicas da área acadêmica, eu também aprendi a mexer com muitos softwares, porque eu precisava fazer a análise ANOVA, eu precisava fazer a análise de teste T, que são todas análises estatísticas. Então, eu utilizei muito alguns outros softwares, como matemática, eu utilizei também um pouquinho do MATLAB, o Prisma, são outros softwares que o Prisma, por exemplo, a gente não aprende na graduação, mas é um software que eu utilizei na minha iniciação científica e que hoje é muito útil no meu estágio. Hoje eu faço estágio em um banco, que não tem muito a ver com a área acadêmica, e aí eu provo para vocês que a iniciação científica não é só para quem quer área acadêmica. Claro que ela ajuda para quem quer área acadêmica, mas não é um limitante. Ela, na verdade, abre portas, porque a gente acaba adquirindo conhecimento que a gente leva para a vida toda. E uma coisa legal que eu acho citar para vocês é o que essa iniciação científica me proporcionou no meu âmbito pessoal. Então, dentro da FAPESP, eu tive a oportunidade de participar de alguns simpósios. Sendo ele esse simpósio que eu trago a foto para vocês, que foi uma apresentação que a gente fez lá em Campinas, que era um primeiro simpósio de bioenergia, e essa apresentação ela precisou ser realizada toda em inglês, porque lá era um âmbito de um projeto, de um simpósio em inglês. Em seguida, teve o Cicusp, que aí eu apresentei no campus da EL mesmo, e era uma apresentação em português, foi um pouquinho mais tranquilo. Eu também fiz uma apresentação na Semana de Biotecnologia Industrial, e aqui eu trago um pouquinho para vocês a minha equipe do laboratório lá na época. Hoje já mudou bastante, porque eu saí do laboratório em 2018, na verdade, o comecinho de 2019. E também eu tive a oportunidade de fazer um curso lá na Embrapa Informática Agropecuária, lá em Campinas, utilizando a minha reserva técnica. Foi quase no fim da minha iniciação científica, e esse curso ele abordava toda a criação de um pipeline de biotecnologia. Então, não era específico para plantas, ele podia ser aplicado em outras áreas da biotecnologia. E como ele era uma área correlata, porque ele tratava muito de RT, que é PCR, que é o PCR em tempo real, a FAPESP, ela pagou pagou o meu curso, né? Ela pagou minha estadia em Campinas, ela pagou meu transporte até Campinas, e acabou que eu fui fazer um curso para adquirir um conhecimento e a FAPESP pôde me proporcionar. Bom, e aí também eu acho interessante contar um pouquinho para vocês, que é até uma pergunta que eu acabei recebendo, né, que me falaram antes, sobre como conciliar, né, a faculdade com a iniciação científica, porque a gente tem as obrigações do dia a dia na faculdade. E uma dica que eu tenho que dar para vocês é assim, ó, quando eu comecei a iniciação científica, eu fazia 32 créditos, eu fazia monitoria e eu comecei um IC. A gente fala, gente, você é louca, é muita coisa para fazer. Mas na verdade não, eu fazia só um planejamento. Eu fazia um planejamento da minha semana, então eu tinha os horários específicos que eu iria estar lá no laboratório, então a professora tinha ciência desses horários. E nesses horários específicos, ao longo da minha grade da semana, ele não atrapalhava nem a monitoria e nem as matérias, as disciplinas que eu estava fazendo. Então acabava que ficava tudo casadinho, bem bonitinho. E se eu tivesse alguma, por exemplo, dificuldade durante a semana de prova, aí é só conversar com a professora e era tudo tranquilo, sabe? Eu não precisava ir efetivamente para o IC durante a semana de prova, porque claro que a gente também tem que se dedicar um pouquinho em cada um e no final saber fazer essa divisão completa. Bom, acho que é isso, gente. Obrigada. E é isso. Obrigada, Lari. Eu vou passar a palavra agora para o Hansen, e aí, por fim, a gente passa a palavra para a professora Maria das Graças. Pode ser, Hansen? Tá tudo no jeito aí? Pode, eu vou me aparecer aqui, peraí. Beleza. Dá pra ver? Oi, gente. Aqui. Dá pra me escutar bem? Manda um oi, um sim aí no chat. Tá sim, tá dando para ouvir bem. Bom, meu nome é Hansen, eu tô no oitavo, nono período aí da faculdade para terminar, mas não, meio do caminho. Eu olhei o pessoal que tá aqui na chamada, não conheço quase ninguém, mas
podem ficar à vontade para conversar comigo depois, ou mandar a pergunta aqui no chat que eu estou conseguindo ver. Eu vou falar um pouco sobre como funciona o PUB, como que eu fiz o meu projeto, e se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Bom, as inscrições do PUB, elas ocorrem por editais, acho que deve estar aberto e acho que todo mundo já deve ter se inteirado um pouco como funciona. Antes de se inscrever no PUB, eu precisei me inscrever no PAP, que é o Programa de Auxílios da faculdade, e depois que você junta toda a documentação, você pode ser aceito ou não, e aí você consegue eleger o seu projeto. Acho que vocês já devem ter visto no sistema também, tem uma lista de projetos para vocês olharem. Eu sugiro que se você quer fazer IC, você filtre pelos de pesquisa e vai lendo todos, assim, o que chamar mais a sua atenção, lê com calma, entende o que é. E depois que você escolhe o que tem mais afinidade com você, aí você entra em contato com o professor. Na época, eu escolhi uns 3 projetos, mas acabou que eu consegui a vaga em 2, mas eu escolhi né, um era na parte ali no DEC, na parte de engenharia química, e o outro na parte de EB, então acabei indo pro DEBIC mesmo. E depois que vocês escolherem o projeto de vocês, você entra em contato com o professor, fala que vocês têm interesse. Não sei, acho que é melhor marcar, ver se ele tem disponibilidade para marcar um horário para tirar as dúvidas pessoalmente, porque aí, dependendo da disponibilidade do professor, ele já pode levar você para conhecer o laboratório, explicar como vai ser as atividades. Eu acho bem legal você ter esse contato inicial com o professor, porque já vai mostrar que você tem interesse. E aí ele vai lembrar do seu rostinho, a hora que se tiver mais gente lá no projeto, né? Acho que quem demonstra mais interesse, ou quem tem mais a ver com o que precisa ser feito, vai ser quem ele vai escolher. Isso vai muito do professor, mas acho que é bem assim. Vocês podem perguntar para eles se têm disponibilidade para vaga, porque, como a Larissa falou, às vezes o professor já tem um aluno no laboratório que está sem bolsa, e aí não tem como a gente saber, a gente só tem como saber perguntando mesmo. Então, acho que vale a pena perguntar para ele se tem disponibilidade para vaga ou se ela já está preenchida. Acho que eu tinha para falar da parte burocrática é isso. É importante sempre ler o edital, ver quais são as obrigações assim mais que tá tudo descrito lá e depois tem uma parte que eu acho que é importante desses projetos é uma questão de personalização, não personalização, mas acho que cada projeto é único. Então não posso falar muito assim de todos, cada projeto vai ser de um jeito, mas o começo é sempre assim, pelo processo de escolha com afinidade, né? Bom, sobre importância, eu acho que é muito legal fazer uma iniciação científica porque você aumenta a sua vivência no laboratório. A gente que é de B, eu sei que a gente tem muita prática no laboratório já, mas assim, nunca é suficiente, porque, por exemplo, nas aulas a gente só chega lá e faz, né? Geralmente está tudo pronto. E no laboratório, não, você tem que fazer tudo, né? Então você aprende a fazer desde o começo, desde começar a fazer até terminar e lavar, entregar. E às vezes tem que fazer várias vezes. Então, ninguém vai fazer por você, isso aqui tem que fazer. Essa vivência em laboratório depois, ela pode te ajudar se você tem interesse em seguir a carreira acadêmica, ou depois se você quer algum estágio em pesquisa e desenvolvimento, acho que é bem legal ter isso no currículo. Você também ganha prática com pesquisa bibliográfica, redação de relatório, essas coisas que a gente já faz ao longo da graduação, mas que no IC eu acho que a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade com como a gente faz a pesquisa e em que lugar que a gente está pesquisando, né? E além de tudo isso, não sei se vocês querem mesmo fazer isso no DBIC, mas eu recomendo que façam, porque não só no DBIC, mas no laboratório que você vai estar fazendo novas amizades, conhecendo várias pessoas diferentes. O DBIC também tem professores de outras faculdades que às vezes fazem algum projeto lá, então vocês acabam tendo contato e criando amizades e relações assim para o resto da graduação.
Sobre as responsabilidades, como eu falei, cada projeto é bem único, mas o que é constante em todos são essas horas, né, que o projeto pede. Em tese, acho que são 40 horas semanais, ou 40 horas mensais, não lembro mais agora direito. Mas isso é muito bem idêntico, é bem característico de cada projeto. No meu, por exemplo, o professor não era tão rigoroso assim em relação à quantidade de horas que eu ficava lá, mas na verdade eu acho que se eu fosse contar mesmo, eu ficava um pouquinho mais, porque eu precisava fazer muitos experimentos de fermentação. Então acaba que você precisa tomar responsabilidade e se programar, ou seja, ver quais dias você vai ter livre e ver que atividades você tem que fazer, porque senão às vezes não vai dar tempo de terminar. Então eu fiz esse no laboratório de fermentação 3, que é do professor Arnaldo. Lá eu tive ajuda da orientadora de mestrado dele, a Samara, a professora Carla, que é de Volta Redonda também, ajudou um pouco. E também da outra aluna de C, que é a Natália, que agora eu não lembro, Natália, não lembro o sobrenome dela, mas a nossa equipe acabou que era um pouco pequena na época. Eu trouxe uma fotinha aqui nossa, só para ilustrar uma vez que a Samara teve que defender uma parte da tese dela, seu Arnaldo, a Samara e eu. E o que eu mais gostei de fazer C, que é uma coisa que foi bem novo para mim, apesar de eu ter feito um outro anterior, é a autonomia que você tem para fazer as coisas. Ou seja, depois que você pesquisa como você fazer e você vê as atividades que você se propõe a fazer, você pode fazer assim, quando você pode, né? Quando for melhor para você. Eu acho que essa autonomia é bem característica assim do meio acadêmico. Então, talvez você pode gostar dessa forma de trabalhar. E algumas das atividades que eu mais fiz lá, porque o meu projeto foi para desenvolver um sistema de fermentação em frascos Erlenmeyer para fermentações de uma bactéria específica de glicerol, foram várias atividades de microbiologia que a gente já aprende em microbiologia, mas como eu tinha dito, no IC você meio que é forçado a aprender e se aprofundar mais. Então, você faz o cultivo de células, esterilização de materiais, preparo de soluções, mexe com fluxo, igual a Larissa falou. O meu projeto em específico, ele foi um desafio, assim, porque lógico que estava descrito como eu teria que fazer, mas ainda não tinha uma resposta, assim, então era um projeto meio desafio. Então, eu sugiro que quem gosta desse tipo de coisa procure projetos assim, ou seja, que vai te desafiar. Então, comecei o projeto de um jeito e acabei inventando uma forma de resolver o problema com outra solução. O primeiro que estava proposto era fazer por automação industrial, aí depois eu tive que fazer de outra forma, no fim deu tudo certo. E aí eu apresentei o projeto no Cicusp, eu coloquei o cartaz aqui atrás. E se alguém quiser saber mais algum detalhe específico sobre o projeto, ou sobre fermentação, sobre o laboratório do professor Arnaldo, pode entrar em contato comigo depois. E acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode conversar depois. Obrigada, Hansen. Valeu. Eu queria pedir agora para a professora Maria das Graças, se puder falar um pouquinho, dar algumas dicas, passar umas informações aí, e aí depois a gente pode passar para as perguntas. Tá bem. Boa noite, eu agradeço pelo convite, é um prazer estar com vocês. Me desculpe, eu atrasei uns minutos, eu estava em outra reunião, tudo bem? Mas consegui chegar a tempo. Imagina, professora, obrigada. A gente que agradece pela participação. Chegar dentro da minha casa mesmo, tá bom? Era só mudar para o computador. Tudo bem. Essa ideia do porquê fazer a iniciação científica é como eu vou começar para vocês, tudo bem? Todo mundo me ouvindo? Sim, professora, dá para te ouvir. Tá bom. Que mais cedo eu tive queda da conexão, estou perguntando, tá bem. Então, eu vou começar com vocês. Primeiro, por que fazer iniciação científica? Quando e como? Eu não trouxe nenhuma apresentação visual, mas eu tenho umas breves palavras. A iniciação científica, pense para vocês,
que é a palavra iniciar na ciência. Então, vocês vão guardar como alunos de graduação que iniciar na ciência é uma oportunidade única que os alunos têm para aprender, propor e refletir aquilo que ele está propondo. Então, é a oportunidade que o aluno tem de desenvolver uma pesquisa, tirar os seus resultados, as suas conclusões. Isso é muito importante. Como diz alunos anteriores, seja o aluno que acabou de falar e a aluna, não há um momento para isso. Independente se você vai seguir a carreira acadêmica, ou vai seguir para uma empresa, ou vai montar o seu próprio negócio. Então, a importância do IC é um aprendizado, uma oportunidade que vocês têm de serem vocês, porque quando vocês estão na academia, vocês têm os compromissos com a disciplina, vocês têm uma grade curricular a cumprir, mas vocês têm na academia uma série de outras atividades que muitos alunos pensam, eu tenho que me dedicar para tirar a melhor nota, para ter o melhor CR, mas só isso não basta. Onde está a dinâmica? Onde está a desenvoltura? Onde está saber lidar com problemas? Tem que estar concomitante a saber receber a informação que o professor passa, fazer a prova e tirar o conceito. Então, esse tem que ser um caminho junto enquanto na academia. Então, por que do IC? É por quê? Porque a importância de vocês serem vocês. Vão realizar, vão interpretar, tirar as conclusões. Lógico, apoiado por um orientador. E se vocês vão para um banco, se vocês vão montar uma padaria, ou se vocês vão seguir para uma academia, vão ser um professor, podem ter certeza que vocês terão lucro, sim. Um aprendizado, lidar com as pessoas. Então, não é só fazer uma atividade de montar um experimento e fazer a sua análise no cromatógrafo, por exemplo. Não. É lidar com o imprevisto. É lidar e saber ter solução para um problema que acontece naquele momento. Como fazer se meu Erlenmeyer quebrou e só tinha um? É possível usar um Beckler? É possível usar uma proveta? Eu estou dando um exemplo muito simples e muito banal. Tá bem? Então, por quê? Crescimento, oportunidade. Vocês serão vocês. Capacidade de propor, realizar e refletir. Isso eu quero passar para vocês. Quando fazer um IC? Não tem uma regra específica. Óbvio, para quando vocês estão seguindo um certo edital, o edital prevê e está estabelecido que só poderia ser aceito um aluno do segundo ano. Então, a gente tem que respeitar o edital. Por outro lado, quando vocês acabaram de chegar, façam de conta que são calouros, não sabe exatamente qual é a disciplina que mais gosta ou qual é o professor que mais tem afinidade. Então, esse quando fazer o IC, no meu modo de pensar, ele inicia assim que chegou na universidade. Já sabe as matérias que vão fazer, já conhece a disciplina na grade curricular, mas não conhece direito a facilidade para cada disciplina. Às vezes tem mais facilidade nas exatas e menos na biológica, ou vice-versa. Mas já começam a perceber quem é o professor daquele conteúdo que mais te agrada, que mais vocês acham que poderiam vir a fazer uma pesquisa. E fiquem atentos, troquem ideias, mesmo que seja no primeiro semestre que acabaram de chegar. Agora, por que se vai fazer iniciação científica e pedido de bolsa? Muitas vezes pensa, tenho que ter já cumprido um primeiro semestre. Por quê? Porque exige a questão do CR, quando há esse pedido de bolsa com aluno definido. Dependendo da modalidade, é assim que se faz. Então, nesse caso, precisaria ter o primeiro semestre para ter o CR. Ah, mas eu fiquei sabendo que se tiver reprovação não pode pedir bolsa. Então, eu vou me preocupar em ter um CR melhor. Então, lembre bem, iniciação científica é uma oportunidade concomitante, conjunta, ser um aluno aplicado nas disciplinas, e é óbvio que vai ter disciplinas que vocês vão sair melhor, e outras não tão melhor assim. E, ao mesmo tempo, ser um aluno que pode ir para o laboratório. Aí o laboratório tem regra, tem os prazos, que eu vou dizer também. Não pode ser prejudicado nem o laboratório e nem tampouco ser prejudicada a parte acadêmica. Ah, mas eu quero fazer IC, ao mesmo tempo quero ser monitor, eu também quero participar de CA, eu quero participar de organização social. Vocês têm condição de participar em várias atividades. Bem disse uma aluna anterior,
A palavra chama-se planejamento. Então, vocês têm que se planejar, aprender a se planejar e colocar prioridade. Se acha que dá conta nesse semestre, acabou de chegar em Lorena, não conhece bem a cidade, não sabe bem como são os professores, então vão matricular numa certa disciplina e vão ficar atento como que poderia fazer e ser com quem. E deixa para o segundo semestre pensar e ir para o laboratório, para evitar que possa ter comprometimento, seja da pesquisa ou seja na área acadêmica, ou seja, das disciplinas. Então, esse quando fazer e ser, eu deixo a mensagem. Não existe esse quando. Existe a vontade de conhecer a pesquisa e a oportunidade de conhecer o professor. E fazer a pesquisa, às vezes, não está tão relacionado ao que vocês estão pensando no momento. Mas, muitas vezes, vale a pena também. Vocês são do DEBIC, vocês vão procurar as pessoas do DEBIC. Mas é comum, por exemplo, eu tenho aluna de C que veio do DEC. Então, não tem que ser específico. Mas quando vocês entram num curso de engenharia bioquímica, a princípio, dentro do departamento que oferece o curso, a princípio, terá maior oportunidade de projetos. Mas não é exclusivo, não quer dizer que é só nesse local que você terá oportunidade. Então, e C, não tem um momento. Tenha a vontade, tenha a atitude. Faz as disciplinas, comece a conversar com os professores, comece a interagir, vão ao laboratório, façam perguntas. Tenham que ser proativos, buscar, estar atento. Tá bem. Agora, como fazer esse ser? Já que vocês têm a noção de que matéria agrada, e se aquele professor daquela disciplina tem pesquisa, então vocês têm que fazer a disciplina e perguntar. Ou então, em contato com colegas que já estão fazendo IC, vocês vão trocando ideia. É uma rede, é um network, vocês vão trocando ideia, pegando experiências com outros colegas que vocês acabaram de chegar. Para quem já está aqui na casa, já tudo fica mais fácil. Para quem já está no terceiro ano, por exemplo. Tá bem. Então, esse momento é oportunidade. Fazendo disciplina, conversa com o professor. No intervalo, durante a disciplina, pergunta. Você tem interesse em ter aluno de iniciação científica, com o que trabalha? Outra coisa, se não deu para perguntar por algum motivo e não está sentindo a vontade, uma dica. Existe o chamado CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, e tem um nome que é Lattes, Currículo Lattes. Esse Currículo Lattes é um site em que você coloca o nome da pessoa no CNPq, do pesquisador, do aluno, e ali você tem o currículo dessa pessoa. Então, você tem a noção, quem é esse professor? Que pesquisa ele faz? Também é uma maneira de você ter uma ideia, embora uma ideia fria, porque o papel não significa tudo, mas é uma ideia inicial. E vocês têm ideia, nossa, que interessante, no DEBIC eu conheço o professor, ele trabalha com esse assunto, porque ele tem um projeto, está lá no Lattes dele, que ele está fazendo essa pesquisa, tudo bem? Agora vamos pensar, vantagens, todos os dois alunos que apresentaram anterior a mim, deixaram bem claro para vocês quais são as vantagens. Então, vantagens não tenha dúvida, não interessa o setor que vocês vão, chama-se crescimento, oportunidade. Vocês têm oportunidade de crescer, de poder concorrer, de serem competitivos, porque vocês estão fazendo disciplina, procurando sair bem nas disciplinas, vocês também fazem línguas, como vocês também fazem academia, seja qual for, judô, karatê, vocês participam de coral ou de música, ou seja, vocês têm que buscar atividades junto com a parte das disciplinas e com a parte da pesquisa, como também tem um estágio obrigatório ou não, tá bom? Então, não tem como eu elencar a vantagem chama-se crescimento pessoal e abrir uma trilha, porque é comum falar assim, o aluno quando vai fazer vestibular, ele às vezes não sabe o que ele quer fazer. Às vezes são tantas oportunidades que ele pensa assim, eu vou fazer aquilo que pode me dar melhor salário. Outros pensam, eu vou fazer aquilo que eu me sinta melhor. Mas qual é o melhor caminho? Como que a gente vai escolher isso? Né? Então, assim, se eu puder dar o meu exemplo, nem sempre é bom dar exemplo, mas eu posso dizer, porque eu pensava, quando mais nova, antes de entrar na universidade, que eu queria ser uma cientista. Eu pensava, eu quero fazer ciência, eu quero fazer pesquisa, eu quero ser investigador, mas eu não tinha muita noção que era isso. E eu fui fazer em Viçosa, na área da biológica, ciências exatas, nutrição biologia, fiz mestrado em biologia, doutorado na USP, vim para cá, ou seja, estou no departamento há bastante tempo,
e também eu estou na comissão de pesquisa, inclusive eu presido a comissão de pesquisa. O mandato havia vencido semana passada, hoje houve uma nova eleição, eu ganhei, então eu retorno à comissão de pesquisa novamente. Então, o que eu quero dizer é isto, essa oportunidade de fazer IC, né, mesmo que vocês não tenham certeza do que vai ser a carreira, hoje eu posso dizer, eu fiz tudo isso quando eu era jovem, então eu posso dizer, o momento enquanto vocês são estudantes, enquanto estudantes, vocês são conhecidos, vocês têm laboratórios, vocês têm a universidade, vocês têm as portas abertas. Quando vocês terminam de fazer, né, a graduação, aí que vocês vão pensar o que vai fazer da vida. Então, a vantagem é, comecem cedo, já pensando no IC, coloque o IC junto com outras atividades, de forma que uma não comprometa a outra. E, pelo contrário, ao vocês terem mais atividades, além de fazer a matéria, fazer as provas e fazer o IC, por exemplo, vocês participarem de outro tipo de organização, vocês podem tornar-se mais felizes, mais realizados. Basta planejar. Ah, mas eu gostaria de ter bolsa, então vamos nesse ponto agora. Como, então, fazer esse IC? Que tipo de IC existe? Pouco tempo, eu mandei uma mensagem para os docentes e para os alunos, vocês, inclusive, receberam, lembrando para os alunos, né, o que é esse C. Que tipo de C nós temos na casa? Então, o que é esse C? Tem modalidade com bolsa e tem modalidade sem bolsa. Então, por exemplo, se vocês quiserem fazer iniciação científica e concorrer a uma bolsa de um programa que chama Programa PIC, Programa de IC, ou PIC, PIBIC, iniciação científica e tecnológica, existe a época apropriada. Então, é um edital próprio, que a USP lança esse edital, e, para tanto, o aluno vai concorrer. Então, essa bolsa, ela é dada em função do mérito do aluno, projeto e orientador. Então, essa é uma modalidade de C. Então, bolsa PIC, vai sair resultado agora, é para sair no final de julho, mas a CNPq ainda não deixou nenhum comunicado a respeito. Como que é? O CNPq distribui a cota de bolsa para as universidades. Então, a USP vai receber essa cota e ela vai distribuir essas bolsas para as unidades USP. Lorena faz o quê? Ao período, que foi abril, maio, ao período em que nós recebemos os pedidos de C, desse programa de iniciação científica, programa PIBIC. Então, já tem que ter um aluno definido com seu orientador, é assim que funciona. E tem uma regra do CNPq. Então, essa regra vem de lá, dizendo quais são os critérios. Então, tem professor que é produtividade de pesquisa, é uma categoria de pesquisador que, por ter um currículo, por ter publicações, por ter requisitos como orientações e vários outros que é típico de um pesquisador, ele é considerado produtividade de pesquisa. A categoria, esse pesquisador tem uma certa prioridade, mas não é ele só que tem prioridade. Aí vem em conjunto com o quê? Com a nota. Nota de quê? A nota do projeto e o CR. Então, quando o aluno sabe, porque a gente manda essas mensagens para o orientador, dizendo que o edital PIBIC está aberto, o orientador já tem um aluno laboratório, ou às vezes não tem, começa a procurar, e tem que ter um bom CR, porque é análise competitiva, é meritocracia, é mérito, não tem bolsa para todo mundo. Então, esse PIBIC tem uma concorrência grande. Então, tem a nota do CR do aluno, o projeto do aluno nós mandamos para um parecerista, né, da área. Então, cada projeto vai ser avaliado por um pesquisador que tem relação com aquela pesquisa. Tira-se a média, elenca dentro da categoria do CNPq e a gente faz uma tabela de classificação, certo? Assim funciona esse programa. Por outro lado, esse aluno que foi contemplado com essa bolsa, aí começa a vigorar essa bolsa, que seria a partir de agosto, vigência de 1 ano, e ele tem os compromissos, relatório semestral, e quem vai avaliar o relatório semestral do aluno? É o mesmo avaliador que avaliou o projeto. E depois relatório final, pelo mesmo avaliador, tudo bem? Tá bom. Ah, mas o aluno quer ser aluno de C, mas não deu tempo de pedir essa bolsa, o edital já passou. Não tem problema.
Ele vai fazer da mesma maneira, vai fazer um projeto, manda no sistema Atena pela comissão de pesquisa, nós mandamos para um avaliador avaliar, né, para dar um parecer, é aprovado e começa a contar o tempo do aluno. Ele tem os mesmos compromissos, relatório semestral, relatório final. Ah, mas agora eu fiquei sabendo que tem Bolsa FAPESP. Aí já é outra modalidade. Também o aluno faz um projeto, mas aí a regra é da FAPESP. Tem um site da FAPESP, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo, da qual a aluna comentou aí, né, que já foi bolsista. E dentro desse site tem todas as regras. Também vai ter o CR do aluno, vai ter o projeto do aluno e vai ter o currículo do pesquisador orientador. E por análise competitiva também na FAPESP, ele pode ser contemplado ou não com essa bolsa. Da mesma maneira, esse aluno encaminha para a comissão de pesquisa as informações que ele é bolsista FAPESP e vai cumprir as exigências. Ah, mas eu fiquei sabendo que não é iniciação científica CNPq PIBIC, é uma cota que um orientador tem. Aí já tem a regra. Um certo pesquisador tem um projeto que esse projeto contempla uma cota de bolsa de C. Então, esse pesquisador vai ter um aluno para atender a essa cota. A exigência, então, vai ser do edital do CNPq com o pesquisador. Mas, da mesma maneira, esse é um projeto também que é cadastrado na comissão de pesquisa, que vai cumprir seus relatórios semestrais e finais. Agora vamos chegar ao aluno que está fazendo IC, mas não tem bolsa. Por que não ganhou? Porque não teve tempo de pensar num projeto com seu orientador? Ou porque ele quer fazer mesmo IC sem bolsa? Ele vai ter as mesmas regras. Ele vai ter um projeto, vai entrar no sistema Atena, nós vamos validar esse projeto passando por orientador, está aprovado, ele passa a ser cadastrado como aluno de C, cumpre o relatório semestral e relatório final. Ótimo. Então, eu falei para vocês, né, os tipos de iniciação científica que tem. Agora, eu vou entrar numa modalidade que é o programa PUB, que o aluno último aqui comentou. Este é um programa que não está sendo gerido pela gestão da EEL, especificamente, a gestão pesquisa. Ele tem o gestor, é de graduação, é em São Paulo. Esse programa PUB tem um trânsito diferenciado. O aluno tem que se cadastrar antes na USP, preencher os critérios. E, nesse caso, a época do edital também. Mas o professor não tem que ter um aluno anterior. O professor, primeiro, ele tem que ter o projeto. Dentro do edital, ele tem que respeitar a data do edital e encaminhar esse projeto. Esse projeto pode ter 3 vertentes: pesquisa, ensino e extensão. Se for a vertente pesquisa, né, enquadra também na pesquisa de laboratório, como é o chamado iniciação científica. Neste caso, esse ano foi a primeira vez que os projetos da vertente pesquisa vieram para a EEL, lá na comissão de pesquisa. Então, nós tomamos conhecimento de quem seriam os pesquisadores da EEL que tinham projetos sendo candidato à Bolsa PUB. Agora, esse aluno não faz parte dessa classificação, porque esse projeto é apenas o projeto. O que o aluno faz quando tem interesse é preencher o cadastro junto à USP necessário para tal. E ficar atento na época que o edital sai e descobrir o professor que tem projeto. Agora, qual é a dica que eu dou? Se o aluno tem vontade de trabalhar com um certo professor, ele já tem que se antecipar. Ao invés de esperar sair a resposta do PUB, ele já procura o professor com antecipação. E já fala para ele. E até começa a fazer o trabalho de pesquisa. E não deixar para querer só quando a bolsa sai. Porque até fica parecendo que a gente pensa assim, será que o aluno quer ficar conosco pela bolsa ou porque ele de fato quer fazer iniciação científica? Tá bem? Então é importante que querem fazer iniciação, seja com ou sem bolsa, já procure o professor, para ele já saber, né, que você tem interesse. Não deixar só para depois, quando descobre que tem uma bolsa. Essa é uma dica que eu dou também, tá bom? Então, o que eu quero para finalizar?
que é importante falar? Tem os compromissos. Além de ter as vantagens de vocês realizar a pesquisa, participar dos eventos, né? Conseguir conhecer colegas, seja dentro da USP, no evento chamado SICUSP, ou seja, fora. Então, vamos. SICUSP é o Simpósio Internacional de Iniciação Científica. Esse é, sim, uma exigência, um compromisso do aluno. Qual aluno? O aluno IC. Porque para o aluno ser IC, não adianta só ele ser um aluno de C e depois não ter um documento e falar, eu aprendi, eu fui. Não, tem uma regra. O aluno IC, com bolsa ou sem bolsa, ele precisa, para ter o certificado, que nós emitiremos depois, 480 horas. Então, anteriormente, até uns anos atrás, tinha, assim, 40 horas semanais. Então, ele tinha que ficar os 5 dias da semana, pelo menos 5 vezes 4, 24 horas, ou par da manhã ou par da tarde. Agora, há um tempo para cá, a regra da Pró-Reitoria de Pesquisa em São Paulo, né, que coordena as atividades de C, e nós, nas comissões, coordenamos internamente por unidade, é assim, cumpriu no mínimo 480 horas, tá bem? Então, cumpriu 480 horas, uma semana de 10 horas, outra pode ser de 8, outra pode ser de 15. Então, todo mês, um aluno de IC, ele junto ao sistema Atenas, ele tem a liberdade de inserir a sua presença, combinando, lógico, com o próprio orientador, tá bom? Então, todos vocês que querem fazer iniciação científica vão cadastrar os projetos no sistema Atena, tendo passado por um edital ou não. Cada um tem a sua regra própria, tá bom? E uma vez tendo feito isto, o outro quesito é, cumpriu as horas, relatório semestral, relatório final, vocês têm participação em evento. Por quê? Não basta só fazer o IC, tem que dar visibilidade, divulgar os resultados das pesquisas de vocês. E um local de divulgar esses resultados é no evento chamado SICUSP, tá bom? Que esse ano vai acontecer online, em outubro e novembro, tá para definir. E como vai ser a forma de ocorrer, ainda está sendo discutido, tá bom? Nós temos uma reunião em São Paulo, do colegiado, vai ser no mês de agosto. Pode ser que a partir de agosto já tenha alguma diretriz sobre como faremos esse evento online, que tem sido feito na área ali do refeitório, com o sistema de pôster, tá bom? Então, esse CUSP, ele é importante porque todo aluno bolsista, né, PIBIC, esse é um compromisso previsto no regulamento. Mas, de qualquer maneira, para ter o certificado de C, tem que ter relatório semestral, final, 480 horas no mínimo, e cumprir o evento, porque tem que fazer o IC e tem que tornar público aquilo que foi feito nos laboratórios. Então, eu gostaria de finalizar com isso para vocês. O porquê é pela autonomia, pela característica de dinamismo, de proatividade, pela desenvoltura. Pensa assim, é como dirigir. E se ninguém dirige, mas é como andar de bicicleta. Não, mas não ando de bicicleta. Então é como usar um computador. Ou então usar um aplicativo. Seja qualquer que vocês forem fazer, que tipo de coisa forem fazer, como que vocês têm desenvoltura, não é fazendo? Quanto mais a gente realiza uma atividade, mais a gente fica desenvolto. Quanto mais a gente, por exemplo, dá uma palestra, mais a gente fica com mais facilidade. Mesmo que sempre, no primeiro momento, crie uma certa dificuldade ou um impacto inicial. Eu não esqueço da Fernanda Montenegro, que é uma atriz importantíssima que nós temos, que já tem uma idade mais avançada, ela fala que até hoje, mesmo indo ao palco depois de muitos anos na carreira, o primeiro segundo sempre é aquele primeiro segundo. Então, eu quero dizer isso. Fazer IC, trazer esse benefício. Qual é o benefício? Desenvoltura, comprometimento, responsabilidade, saber lidar com o novo, saber enfrentar um problema. E por que não fazer agora, enquanto vocês são jovens, enquanto vocês estão na academia? Por que deixar para enfrentar quando vocês estiverem no emprego? Então, pense assim, não sabe o que vai fazer ainda, não tem certeza da profissão a seguir, mas no mínimo pensa, por que não fazer um IC? Vamos conversar com o professor, vamos fazer uma iniciação científica? Deixa eu sentir para ver se é isso que eu quero. O estágio vai ter que ser feito mesmo como obrigatório, não é verdade?
Que o estágio tem uma outra característica, né? Você vai estar numa empresa que tem um objetivo, tem uma meta a cumprir, e você vai estar ali realizando exatamente aquela meta. Agora, quando você faz IC, você tem uma certa flexibilidade que te dá mais autonomia, porque a empresa tem a meta a cumprir. E a academia, não, a academia é para quê? Para formar os recursos humanos. Vocês estão ali para aprender. Então, a chance de acertos e erros é maior. Aquilo que muitas vezes na empresa fica mais difícil, porque a meta da empresa é outra, não é uma academia. Tudo bem? Então, eu termino para vocês dizendo, não percam essa oportunidade, enquanto alunos, de usufruir tudo que a universidade oferece a vocês. E não deixar para pensar depois que saírem formados e pensar o que fazer da minha vida. Então, façam bem tudo que pode ser feito na universidade. Aproveite da universidade. E façam IC, mesmo que seja para ter noção. Não é isso que eu quero para minha vida. Não nasci para o laboratório. Eu quero ir para uma empresa, eu quero trabalhar. Então, eu quero montar meu negócio, eu quero ser vendedor, eu quero ser motorista de trânsito. Não interessa o quê. Mas tentam, experimentam. Só mesmo aquele aluno que fala, não quero, não dou, não é isso que eu quero para minha vida, não justifica. Quando está muito decidido, mas quando tem dúvida, não sabe se é isso que quer ou não sabe, não custa. Não tem problema. Entrou no IC, falou com o professor que está a fim de começar. E seja franco, professor, eu estou aqui, eu não tenho certeza, estou na dúvida, mas eu queria tentar. Tem alguma atividade que eu possa experimentar? Por que não? Aproveite a oportunidade, não deixe para depois, tudo bem? Então, a mensagem que eu deixo para vocês é isso. As portas se abrem para aquelas pessoas que mais atitude têm. Todos têm oportunidades e espero que sejam iguais. O que se passa é que nem todos sabem usar das oportunidades que têm. Então pense, não espere que o outro faça por vocês. Vocês façam. Ah, mas eu sou tímido. Não tem importância, não. Vai com o seu jeito tímido. Ah, o outro é mais alegre, o outro conversa, o outro ri mais. Qual o problema? Vai com o jeito tímido. Chama o professor. Ah, eu não estou querendo falar com ele, que eu estou sem graça. E manda um e-mail. Arranja uma maneira. Cada um vai ter a sua maneira própria. A gente respeita a individualidade de cada um. Eu tenho vários alunos de C até pós-doutorado. E a gente tem que saber lidar com cada um. Cada um tem uma facilidade, cada um tem uma maneira de lidar. Um é mais caprichoso, o outro é menos caprichoso, mas todos têm a sua qualidade. Muitas vezes, quando o aluno demonstra mais pontos negativos do que pontos positivos, é por quê? Porque o aluno, às vezes, não está no devido lugar, porque está faltando uma orientação. Muitas vezes o aluno fica perdido, porque não tem quem oriente, não tem quem ajude a pensar, a refletir. Não estou falando de psicólogo, não, que eu não sou. Eu estou falando o aluno, às vezes, está desmotivado, ou às vezes não procura IC, ou às vezes faz o IC e não está gostando, porque está faltando o quê? Diálogo, está faltando conversa, está faltando alguém que possa ajudá-lo a pensar, a buscar o melhor caminho. O caminho está aí, a USP é uma excelente universidade, as portas estão abertas para vocês. Então, eu, como da pesquisa, e eu, como pessoa que já comecei meu IC na graduação, sem bolsa, em várias áreas, da palinologia, a contagem de salmonela em hambúrguer, a próton, a fitoplâncton, ou seja, todo tipo de pesquisa, até chegar na microbiologia e entender que é a área que eu gostaria de seguir. Então, eu tenho uma trajetória sem nenhum arrependimento, fui fazendo tudo que era possível fazer, e as portas foram abrindo. Então, pode até existir sorte, por que não pode existir sorte? Mas tem que ter o quê? Vontade primeiro. Eu tenho vontade, mas vontade não basta. Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter atitude, mas atitude não basta. Aí tem algo que é importante também, tem que ter oportunidade. Mas como que a oportunidade vai chegar se eu não tive vontade e depois eu não tive atitude? Então, eu fecho com isso. Vontade, atitude e oportunidade. E o IC se enquadra perfeitamente nessas 3 palavras. O IC está aí para vocês, com ou sem bolsa. Todos têm condição de fazê-lo. Ah, mas eu tenho R, eu queria fazer, como eu vou fazer? Qual o problema? Não é impeditivo, não. A dificuldade do R é por quê, gente? Porque os editais vão atender certos critérios. E não há bolsa para todo mundo. Então, a bolsa é mais em termos de melhor CR, melhor projeto, é concorrência.
Ah, mas eu tenho R demais, o que eu vou fazer? Aí tem que pensar também. O aluno está com bastante R, uns 5 R's, 4 R's, 6 R's, e quer fazer IC. Cabe ao orientador conversar com ele. Por quê, gente? Ele quer fazer IC, mas ele não está dando conta de seguir nas disciplinas. O que adianta também ele fazer IC se ele não consegue passar nas disciplinas? Ele vai se arrastando. Então, eu quero finalizar com isso. É oportunidade e o R não é impeditivo. Vocês têm que ser bem orientados e pensar, eu dou conta de fazer IC e seguir as disciplinas para que eu não prejudique nenhum e nem outro? Ah, mas eu vou fazer IC, eu vou estudar menos. Não, se planeje. Basta fazer um planejamento. Não sei planejar? Busque alguém. Conhece um professor que não é o seu professor, mas você tem simpatia com aquele professor. Não perca a oportunidade de trocar ideias. Não fique presos com vocês nas dúvidas que vocês têm. Sejam pessoas que tenham a condição de tirar as dúvidas com alguém que vocês acham que merece a confiança de vocês. Sempre tem alguém que vai ouvi-los, tá bem? Então, o IC está aí, é uma oportunidade. As vantagens, os 2 alunos falaram de mim, falaram muito bem, cada um dentro de sua característica. E eu complemento que, com bolsa ou sem bolsa, não perca a oportunidade. Em que momento? Não há momento. O momento vocês fazem. Tem dúvida? Troque ideia. Vantagem tem? Sempre. No mínimo, qual é? Para saber. Não isso que eu quero para minha vida. Eu quero é outra coisa. Tá bom? Então, eu agradeço a oportunidade. Espero que eu tenha esclarecido. Estou à disposição. Tá bem? Para qualquer coisa que vocês quiserem. Obrigada. Muito obrigada, viu, professora? Nada. Eu vou chamar de volta, então, a Larissa e o Hansen, e aí a gente pode fazer uma sessão de dúvidas, caso tenha ficado alguma coisa para trás. Tá bem. Eu vou começar lendo algumas perguntas que chegaram para a gente pelo Instagram, e aí qualquer um de vocês 3 que quiser ou souber responder, fiquem à vontade. A primeira que perguntaram aqui é qual vocês acham que é o melhor período da faculdade para fazer o MIC? Qual semestre? Os alunos que respondem, não, aluno? Ei. Quer responder, Larissa? Bom, acho que eu posso falar e você pode complementar. A gente fala um pouquinho, cada um fica... Aí depois eu complemento também, Larissa. Ótimo, então. Assim, como eu fiz 1 ano e 10 meses, eu acabei pegando um período bem longo da minha graduação, né? Então, eu comecei lá no meu 2º ano da graduação e peguei o 3º ano junto. Eu acho que é bom, assim, fazer um pouquinho antes de chegar muito no final, porque a gente acaba tendo a experiência maior de ter o conhecimento na prática, que foi aquilo que eu citei, e também porque no final da graduação a gente já acaba pensando um pouco mais no TCC, a gente fica mais na loucura do fim. Então, eu acho que o 2º ano, assim, para mim, foi ideal, pelo menos. Pode falar aí, Hansen. Eu ia falar isso também, eu acho que entre o 2º e o 3º ano, porque no primeiro é tudo novo e tem tudo que a professora falou de você se adaptar. Então, como tem muitas tarefas para fazer, você precisa se programar. Então, depois que você passa o primeiro, aí pode escolher qualquer um. Concordo plenamente, perfeito. Não é por isso que eu falo, esse quando é de cada um, não é verdade? Tem aluno que chega com mais desenvoltura, é mais proativo, né? Ele consegue, às vezes, chegou na cidade, se virar, arranjou onde vai morar, conheceu os colegas, já quer logo fazer. Por outro lado, né, quando o aluno já tem o 1º ano, ele já sabe como funciona a disciplina, já conhece os professores e está mais tranquilo, então ele pode desenvolver com mais tranquilidade, vai ser bom para ele, vai ser bom para o orientador também. E como ela falou, a Larissa, no final está preocupado com a formatura, com o TCC, para onde que vai, se vai fazer mestrado, se vai para a empresa. Os pensamentos começam a povoar com outras ideias. Então, nada como 2º e 3º. Agora, cada aluno tem seu time, né? Tem aluno que fala, não, eu já quero já, no 1º semestre, eu não vou fazer, mas já quero entrar em agosto. E tem aluno que fala, não, eu quero passar o 1º ano que vem só que eu vou pedir. Então, o time de cada um é cada um. Mas se eu puder falar de modo geral, os 2 falaram, o Hansen e a Larissa, perfeito. 2º e 3º seria um tempo muito bom. Legal. A próxima pergunta fizeram aqui, se é possível usar a iniciação científica como uma base para o TCC. Uhum. Tá, eu posso responder. É o seguinte, a iniciação científica tem o projeto e vai seguir aquele tramitação, né? O relatório semestral e final. O TCC é uma disciplina que você tem que cumprir dentro daquele formato, não é isso? Primeiro apresenta o projeto e depois você vai fazer a defesa do seu projeto perante uma banca, certo?
Então, a princípio, são duas coisas diferentes, porque se você pegar toda a IC e jogar no TCC, de que valeu fazer o TCC, não é verdade? Agora, o fato de aproveitar parte, aí é diferente. Você pode ter feito iniciação científica e você quer aproveitar o amadurecimento e ter maior desenvoltura, e você quer avançar no conhecimento. Então, ele pode fazer parte, sim, do seu TCC. O que não dá é um aluno que fez o IC pegar tudo aquilo que ele fez IC e falar, agora é meu TCC. Senão você está com uma etapa, não é verdade? Porque o trabalho de conclusão de curso tem também toda uma tramitação, não é isso? Você tem o primeiro semestre que você faz a proposta do projeto, não é isso? Depois você tem o segundo que você vai desenvolver e defendê-lo. Então, quando você pega uma coisa que você já fez, você vivenciou tudo no IC, aí agora você já está prontinho e vai usar para o TCC? Então, não tem uma descrição, não tem uma norma, não tem uma diretriz falando assim, é proibido, eu vou ler, se perguntar, onde que eu vou ler essa regra? Não. A princípio que eu conheça, não tem nada explícito. Mas o ponto é, podemos aproveitar sim, mas são duas coisas distintas. Você fez IC, pôs seu projeto, fez relatórios, ganhou certificado. Ótimo. Agora você matriculou numa disciplina chamada Trabalho e Conclusão de Curso. Você vai seguir as normas, né? Então, o que o TCC pede? Então, você pode aproveitar, mas você vai ter que desenvolver todo o conteúdo daquele conjunto do projeto com novas nomenclaturas, novas referências bibliográficas, com a melhoria daquilo que você fez. Mas não pegar o IC e usar no TCC, como se fosse assim, já que eu fiz uma coisa, vale para dois. Ou seja, IC não conta para duas coisas. Pronto. IC não conta para dois. IC ajuda. Posso contar meu exemplo? Pode contar seu exemplo, ótimo. No final da minha iniciação científica, ficou assim aberto alguma coisa sobre o metabolismo da bactéria que eu fiquei com muita vontade de explorar e foi um forte candidato para ser tema do meu TCC. Mas, devido à pandemia e a questão de não poder estar no laboratório, eu acabei escolhendo um outro tema. Mas, então, sim, acho que a professora falou, dá para investigar mais a fundo, não apenas só fazer o que já está pronto. Exatamente. A próxima pergunta é um pouco mais específica, né? O Hansen até comentou da pandemia, a pergunta é sobre isso, que quer saber como vão funcionar as ICs esse semestre agora, devido à pandemia. Como vão funcionar o quê? As ICs agora, durante a pandemia. Tá. Então, olha, eu vou responder. É o seguinte, por enquanto, o que está valendo é o que a Pró-Reitoria de Pesquisa nos mandou e que nós encaminhamos para todo mundo que tem aquelas restrições. É proibitivo, por enquanto, pesquisa em laboratório, exceto em casos excepcionais, para quando você tem que ir ao laboratório, que são serviços essenciais ou atividades essenciais. Por quê? Caso aconteça um problema, você imagina, uma pessoa pega um Covid, aluno da USP morre de Covid, de quem é a responsabilidade? Do chefe, do orientador, do diretor e depois do reitor. Então, por enquanto, está com restrição. O professor, Varran, que é o reitor, mandou uma mensagem que foi encaminhada para todo mundo. Aquela mensagem diz assim, a princípio sobre os relatórios, que eu também já havia passado como uma sugestão que eu dei, depois veio como uma diretriz da Pró-Reitoria, que é a PRP em São Paulo. Os relatórios poderão ser adequados, ajustados, como o aluno faz um trabalho de revisão bibliográfica no computador, sempre tem uma maneira, tá? Mas agora a pergunta é, eu quero ir para o laboratório, eu quero fazer a pesquisa, eu preciso. Acabei, por exemplo, de ganhar a bolsa do PIBIC, vai sair o resultado. Nós só vamos saber sobre esse retorno melhor mais para frente. Mas, a princípio, vamos pensar aqui. Não tem uma diretriz nova. A diretriz é aquele documento que proíbe atividades laboratoriais, exceto serviços essenciais. E vamos analisar, gente. As aulas não são presenciais. Já foi definido. Até porque, se vocês retornam para cá para pagar aluguel, refeição, só para fazer IC, já que a aula não é presencial, então não faz sentido. Mas como é que eu vou fazer com o projeto? Infelizmente, nós estamos nesse momento de muita incerteza, não é verdade? Então, por enquanto, está todo mundo ansioso. Hoje eu tive reunião da congregação à tarde.
o professor Silvio, né, que é meu colega de grupo, que é o nosso diretor agora novo, primeira reunião dele hoje, né, teve pergunta na congregação. A congregação é o órgão máximo, né, da EEL. Então, a respeito, quando é que vamos voltar? É o que o professor Silvio falou. Estamos aguardando, tem um grupo de trabalho na USP, traçando as diretrizes do retorno paulatino. Mas não tem como a gente falar nada para vocês se eu acho que volta em setembro, se eu acho que volta em outubro. Por quê? Ah, mas tem álcool gel, a gente usa máscara, não é só isso, tem toda uma logística, né? Tem a limpeza de banheiro, tem o local que a gente passa, tem toda uma logística. Vai ter a logística de refeitório, vai voltar para não ter comida? Então, tem toda uma logística, não é só ter álcool gel e ter máscara, e falar que no meu laboratório eu vou revezar, cada dia ficam só 3, aí amanhã vai outros 3, depois outro, e revezar. Só isso não é suficiente, tá bem? Então, infelizmente, não dá para responder quando é que vamos voltar. Podemos dizer o seguinte: temos que ter mais paciência, relatórios estão sendo adequados, ajustados, fazendo trabalhos, né, à distância, revisão bibliográfica, é um trabalho de laboratório. Avaliação do cultivo da alga, avaliação do cultivo do micro-organismo bactéria, no meio hidrolisado, ou no meio farelo de soja. Vão fazer uma avaliação de quê agora? Da literatura, como se fosse uma monografia, um trabalho de TCC. Vão fazer uma varredura de literatura? Quem é que pesquisa nesse assunto que é meu projeto de ser? E vão criar uma boa revisão bibliográfica, com referências, com figuras. Vai sair ali uma monografia, um trabalho de conclusão. E isso vai servir para vocês se inteirarem, atualizarem da pesquisa e vai servir como um relatório. Agora, ficar dentro da escola, no laboratório, usando autoclave, usando o HPLC, ou fazendo tem que ser feito, eu não posso precisar, tá bem? Estamos aguardando um grupo de trabalho que está estudando. Não está fácil, não, tá, gente? Se fosse fácil, já teriam tido um documento informando, ó, vamos voltar. Mas pense vocês de ser. Vocês voltariam para Lorena para pagar aluguel e comida só para fazer IC? Vamos pensar, será que seria viável isso? Sabendo que a pandemia ainda não acabou, Lorena está ainda no pico? Né? Para que correr esse risco de ficar aqui em Lorena e numa universidade que tem os seus laboratórios, mesmo que esteja todo mundo protegido, mas o ar está aí, nós temos que circular, tem que comer, tem que ir na farmácia, tem que andar. Então é isso, tem que ter um pouco de paciência, que daqui a pouco nós devemos ter alguma diretriz. Eu posso adiantar que na terça-feira nós teremos uma live com o professor, com o reitor, mas a respeito da pós-graduação, tá? Mas pode ser que nessa reunião de terça a gente possa fazer pergunta melhor a respeito da pesquisa, e eu estou retornando na pesquisa, que já teve eleição hoje, então eu retorno, fiquei uma semana fora da pesquisa porque eu me candidatei, agora eu retorno, então eu tenho como na semana que vem fazer mais contato e passar para vocês, tá bom? Tá ótimo, professora, obrigada. Nada. A próxima pergunta, acho que é mais para o Hansen, porque é sobre a PUB, que está falando da questão da PAPF. Então, pergunta assim, se as bolsas PUB são disponíveis apenas para os beneficiários da PAPF e como que funciona essa inscrição? Então, pelo que eu sei, o PAPF faz parte do programa de auxílios para você conseguir se manter na faculdade. Então, sim, primeiro você precisa se inscrever e depois que você submete os documentos e é analisado, você recebe uma nota e depois você fica cadastrado nesse sistema, né, de permanência estudantil. E aí só assim você consegue acessar o edital do PUB, de outra forma não. Até onde eu sei, se alguém souber alguma outra coisa. Uma outra hack nisso. Falar. Eu era inscrita no PAF, mas eu não era inscrita especificamente para fazer o PUB. Tem um tiquezinho lá que você tem que colocar para fazer um PUB e eu não tinha feito isso. Como eu liguei lá na aula para o pessoal do SAS e eles conseguem fazer a inscrição por fora também. Caso você tenha perdido a data, é possível conversar com eles. Ah, legal. Bom saber. Bom, essas foram as principais perguntas que a gente recebeu, as outras todas foram já respondidas. Eu queria perguntar para vocês se vocês querem fazer mais alguma pergunta, é só mandar aqui no chat. Se for uma pergunta mais específica, pode falar também para quem.
Acho que ninguém tem dúvidas. Pode abrir o microfone também, se preferirem. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, então a gente pode encerrar nossa roda. Eu queria agradecer muito em nome do CAEB a presença de vocês. Acho que valeu muito a pena, acho que o pessoal conseguiu tirar bastante dúvida e saber um pouquinho mais da experiência de vocês. E muito obrigada, gente. Se cuidem e até mais. Obrigadão. Tá bem, eu agradeço a você a oportunidade de me convidar, é um prazer, estamos à disposição. Eu falo sempre, não fique com dúvida, perguntem, tudo bem? Tá bem, obrigado, boa noite, se cuidem. Obrigada, pessoal, pelo convite Até também. Se mais. vocês tiverem alguma dúvida da FAPESP, de como escrever o projeto, de fazer com o relatório, vocês podem me procurar, que eu estou às ordens. É isso, gente. Obrigada, boa noite. Também se cuidem. Eu queria agradecer o pessoal do CAEB que fez esse espaço e dizer parabéns, e que eu estou acompanhando o que o CAEB está fazendo. Estão de parabéns. Obrigado. Muito obrigada, gente. É sim. Uma pergunta. Pode fazer, Ceci. É para a Lari. Assim, então, o PASS, eu era inscrita como aluna para ganhar o auxílio moradia, mas eu não tinha feito a parte específica de me inscrever para estar apta a um projeto público. Eu não sabia que tinha isso, então eu nem me inscrevi. E aí, quando eu não recebi o PIBIC, que aí acabou tendo todo mundo sendo transferido para o PUB, eu acabei ficando um pouco desesperada, porque eu não tinha feito essa inscrição no PASS, né, específico para poder ganhar a bolsa. Então, eu liguei no SAS, Paulo, e eles falaram que tudo bem, eles entendiam que eu não tinha escrito antes, porque não é algo muito contado, sabe? Que lá na época que abre a inscrição do PAF, você tem que se inscrever. Eles não é muito divulgado essa parte específica que eu não tinha me inscrito. Então, aí você explica para eles a situação, fala que você é contemplada com uma bolsa pública, o professor já conversou com você, que ele gostou de você, você gostou do projeto, e aí eles fazem a sua inscrição por fora, e a atendente no momento fez a inscrição no telefone mesmo. Ela falou: me passa o número USP, pronto, você já está inscrita. Foi algo bem tranquilo mesmo. Eu só liguei, expliquei a situação e ela escreveu. Posso fazer um comentário, Larissa? É interessante, você é uma aluna que está demonstrando assim, quando você teve a bolsa, né? Você não se envolveu com a negativa, você se envolveu com o positivo. O que fazer para eu poder me inscrever, mesmo tendo passado o prazo? Outro aluno poderia ter deixado, não, passou o prazo, agora não tem mais jeito. O que você fez espertamente? Telefonou e buscou o seu contato. Né? É isso que eu falo, não fique com a dúvida. É interessante, porque o outro aluno podia falar, não, já passou, que dó, eu perdi. Você teve atitude, né? Se falasse não, né, Larissa? Tudo bem, você tentou, não é verdade? É isso que eu falo. Isso, ter atitude, isso é muito importante. E em relação à PUB também, gente, tem o e-mail da PRG que eles sempre respondem. Eu mesma, quando eu estava começando a IC, eu tinha muita dúvida, eu mandava vários e-mails e eles sempre me respondiam. Eles devem estar até cansados de mim. Mas tem sempre esses canais também, então é só procurar, ir atrás e você sempre acha as respostas. Mas acho que agora foi. Ter ficado essa pergunta para trás. Obrigada, gente. Até mais, então, gente. Se cuidem, um abraço. Cuidem. Estamos à disposição. Tá bem. Tchau.